noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um Redireção para a Glória de Deus. Tema importantíssimo e que a gente pretende tratar ao longo desse ano. Educação de filhos, como é que a gente atinge o coração da criança, entender que de fato não é só o coração da criança, o trabalho tem que ser um pouco antes, e entender também que quando a gente trata pais, filhos, a gente trata também as nossas próximas gerações. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui, que eu acabo de descobrir que ela é muito amiga da Carlinha. Vocês que estão aí, que nos assistem, já sabem, né? A Carlinha é figura carimbada por aqui, e quando tá no Brasil a gente tá sempre juntas. Eu tenho aqui comigo a Áquila. Eu já vou começar pedindo para vocês seguirem ela lá no Insta. É @Áquila Moreira. Áquila Moreira. Áquila com K. Áquila com K, exatamente. Áquila Moreira, encantadora, arte educadora. Gente, eu amei a junção dessas três palavras. Eu falei, gente, que coisa mais linda. Encantadora. Arte educadora. Arte educadora. Antes de deixar a Áquila falar, deixa eu falar um pouquinho. Peraí, gente, que eu peguei aqui. Áquila, lembra que eu te falei que não tem script, roteiro? É assim mesmo, tá? É uma delícia. A Áquila é pós-graduada em didática e graduada em pedagogia, atriz, palhaça profissional com formação técnica em teatro e artes narrativas. Atua como palestrante, contadora de histórias, bonequeira, escritora. Então, você aí que nos assiste, você quer a Áquila na tua igreja, você quer a Áquila no hospital, você quer a Áquila... enfim, ela vai explicar um pouquinho mais de por onde ela passa na tua empresa, enfim... Você vai lá no Insta e entra em contato com a Áquila. Áquila, querida, seja muito bem-vinda. Quero agradecer a Renata Reco, que dividiu a bancada comigo aqui por um ano. Você que indicou, que conheceu a Áquila, que fez a ponte. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Gratidão, que delícia estar aqui. Como Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é muito bom. Eu tô chocada com a coincidência da Deus é muito bom. Quero agradecer a Renata. Renata, um beijo no seu coração. Estive com ela o ano passado, na sua igreja, em Maringá, que é a cidade onde eu nasci. Ah, você é de Maringá. E você não vai acreditar as coincidências. Meus irmãos todos conhecem a Renata. Quando eu morava lá, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Mas depois foram longe de Maringá, mais de 26 anos, eu volto pela primeira vez em Maringá mesmo, na igreja dela, você acredita? Meu Deus. Aquela coisa de santo de casa não faz milagre? Eu sei você roda bem. o Brasil inteiro. Mas assim, lógico que eu voltava quando eu perdi meus pais recentemente, quando meus pais estavam vivos, eu voltava para Maringá. Aliás, a gente vai falar disso, né? Foi uma pancada de pessoas de perdas, que você perdeu. Aí eu vou, assim, volto na minha igreja, né? Quando eu era criança, vou numa igreja, vou em outra, mas assim... Deus me trouxe para a IPB, né? E a Renata estava lá. Então, foi muito legal. E a Rê já tinha falado de você antes, quando ela ainda estava aqui no Redireção, antes dela mudar para Maringá. E aí, dessa vez, ela mandou de novo. Eu falei, não, voltando de férias, vai dar certo. Obrigada, Rê, pelo convite, pela indicação, na verdade. Obrigada a você por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. O seu ministério é a coisa mais linda do mundo. Gente... Daqui a pouco vocês vão conhecer a Mel, enfim, ela vai explicar para vocês. Mas ontem, quando eu tava, né, dando uma xeretada na vida dela, eu falei assim, ela podia trazer a Mel. Não é que ela trouxe? Vocês vão conhecer a Mel daqui a pouco. A Mel é encantadora. Mas fala de você pra gente, como é que começou a tua caminhada? Ou você já nasceu em berço evangélico? Não nasci em berço evangélico. Eu sou casada, esse ano eu completo 25 anos de casada. Que bênção! Tenho meu milagre também. Depois de 17 anos de casada, eu consegui engravidar. Eu brinco que eu sou mãe véia. Aí minha filha fala assim, mãe, você não é mãe véia, você é meia véia. E quantos anos ela tem hoje? Meu milagre tem 8 anos. Tem uma médica muito querida em Rio Preto, que ela me presenteava com os tratamentos, mas eu não engravidava. E aí foi quando ela falou assim, ela tô chegando de uma conferência dos Estados Unidos, tem um tratamento novo. E foi quando nós decidimos fazer a última tentativa. E eu estava lendo aquele livro maravilhoso, Maravilhoso Bom Deus, onde o pastor tem uma parte, o autor, ele fala assim, ele agradece pela morte do filho. Meu Deus. Ele só conviveu com o menino com 8 meses. E naquele momento, Deus trouxe uma cura para o meu coração. Porque já fazia mais de 23 anos que eu dava curso para pais e não era mãe.
Então, eu terminava uma palestra de curso, os pais perguntavam, quantos filhos você tem? E eu falava, nenhum. Ah, tá. Então, eu vi essa cara, ah, tá. E eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? Como eu tô falando uma coisa que eu não tenho prática? Eu tô trabalhando com criança e não sou mãe. Deus falou assim, só me obedece. E naquele momento, eu dobrei os meus joelhos e eu nunca tinha feito uma oração agradecendo a Deus porque eu não era mãe. Meu Deus. Daquela mesma forma que o Espírito Santo falou assim, agradece. E aí nós decidimos que seria a última tentativa, depois de 17 anos tentando. Dobrei os meus joelhos e agradeci. Como aquele pastor agradeceu pela morte do filho, eu agradeci e louvei a Deus porque eu não era mãe. Naquele momento o Espírito Santo derramou sobre mim, dizendo assim, você é minha filha amada. Não porque você é mãe. No céu não vai ter uma ala. Quem é mãe deste lado? E eu tinha acabado de ouvir de uma amiga muito próxima, dizendo assim, ai, eu me sinto mulher porque eu sou mãe. Meu Deus. E eu ouvia tanta maldade na igreja. Quando eu ia em igrejas neopentecostais e pentecostais, que eu vou muito dar curso em todas as denominações, muitas pessoas oravam por mim. E eu levava muita bofetada. Um dia eu tive numa igreja que uma mulher disse assim, Deus não tem filhos para você. E eu saí de lá chorando e um pastor muito querido disse, não, Áquila, você vai clamar o sim de Deus. O não ele dá quando ele quer. Até quando ele não te deu não, você clamou pelo sim. Sim. Mas nesse momento eu dobrei os meus joelhos e agradeci. E tive a certeza que eu não seria mais mãe. E eu já estava grávida. E não sabia. Como chama seu milagre? Chama Ayla. Que linda. Aí eu fui pro consultório, no tratamento. Eu falei assim, doutora, eu tô sentindo umas coisas. Ela falou, o que você tá sentindo? Eu falei assim, nossa, eu tô com uma dor embaixo da barriga. Ela, é? Quando ela fez eu falei assim, nossa, acho que eu tô com tumor. Porque ela tem tanta certeza que eu tenho, né? Ela falou assim, por que você tá com essa guspição na boca? Eu falei assim, também, doutora, eu tô com uma guspição que eu não paro de cuspir. Ela, é? Ela falou assim, vamos fazer uma ultrassom agora. Aí eu falei assim, vamos. Eu falei assim, ai meu Deus, qual o tamanho do meu tumor? Não passava pela tua cabeça. Mas nunca, porque eu não tenho família próxima de mim. Eu tenho amigos da fé, né? Uhum. Lá em Rio Preto. E aí, quando ela fez a ultrassom, ela falou, você tá de 8 semanas. Aí eu falei assim, 8 semanas do tumor. Ela falou assim, não, Áquila, tem um bebezinho aqui. Ai, gente. E eu nem consegui ouvir o coração, porque já dava pra ouvir o coraçãozinho. Aí eu falei assim, eu vou gritar. Ela falou assim, não, só doida, você fica quieta. E naquela hora, ela é cristã, essa médica. Eu não estava preparada para isso. Ela disse assim para mim, ela falou assim, eu falei assim, mas e o tratamento chique dos Estados Unidos? E o que aconteceu? Ela falou assim, Áquila, você não orou tanto. O seu milagre chegou. E aqui, naquela hora, eu coloquei aquilo que eu sempre ensinei para os pais. Eu coloquei a mão na minha barriga e disse, Senhor, que a Ayla nasça para te amar. E que ela ame as pessoas. A Ayla significa luz do luar. Ela é a luz que vai iluminar a sua palavra. Ela não vai ser a rainha da nossa casa. Eu quero poder... Eu sempre sonhei em ter uma cobaia, né? Uma menina. Mas, assim, foi muito... A gente não sabia o que a gente fazia, a gente gritava. A Lidiane, minha amiga que está aqui, querida, acompanhou tudo isso. A igreja com a gente. A igreja estava nascendo também, né? Meu esposo implantou uma igreja em Rio Preto na época. Então, estava nascendo a Ayla e nascendo uma igreja. Meu Deus. Tudo junto. E a igreja começou na minha casa. Mas foi de Deus, assim. Deus presenteou no tempo certo. Mesmo sendo mãe velha. Ela veio sem o tratamento? Ela veio sem o tratamento. Meu Deus. Sem o tratamento. Sem o tratamento. Lise, nós temos uma convidada para o Mães da Aliança. Tá? O Mães da Aliança é um programa ao vivo que vai ao ar toda terça-feira na IPTV. Eu vou estar aqui amanhã. Então. Eu nem sei como é que tá a agenda dela de amanhã, mas depois a gente vai falar. Mas assim, eu tô resumindo, tá? Resumindo, assim, esse processo todo, porque esses 17 anos eu vivi muita experiência, assim.
muita experiência. Difícil. E principalmente dentro da igreja. É engraçado isso, né? Como a gente recebe dentro da igreja coisas que a gente fica assim. E eu entendo que é para Deus, é para o olho nosso estar no lugar certo, Sim. né? Porque senão a gente coloca em pessoas, em pastores, enfim, e a gente perde um pouco o foco. Sim. Mas só quem lutou com a maternidade é que entende o que você está falando, né? Eu tenho uma pequenininha de 7 meses que foi barriga solidária da minha cunhada. Uau! Porque o tratamento do Felipe, eu tive 3 embriões. E nós que somos cristãos, repito, você vai fazer fertilização. Se fecundar e se tiver embrião, se tiver 10, você vai ter que ter os 10, tá? Porque a palavra de Deus, lá no Salmo 139, diz que Deus conhece a gente quando a gente ainda não tinha forma. Então, eu fiz esse trato. Falei, quantos embriões vingassem, eu teria no processo. Só que no do Pipo, eu perdi meu útero. E eu só soube quando acordei do coma. E eu tinha 2 embriões ainda, 2 meninas, que eu biopsiei, então eu sei até o sexo. E aí, minha cunhada ofereceu a barriga para mim. Nasceu a Bela, que completou 7 meses sábado. E eu tenho a Alegra congelada, que virá também, se for da vontade do Senhor, né? Porque o sopro de vida é dele. Então, assim, não estava preparada para esse testemunho de maternidade. Porque esse aí eu não vi. Ah, não. Menina, eu preciso gravar esse meu testemunho, mas assim, com mais detalhes, assim. Porque esse dia que eu orei, assim, aconteceram tantas coisas, eu não conseguia parar de orar. Eu fiquei o dia todo em gratidão. E foi uma unção de alegria no meu coração, porque eu sempre falava com vergonha. Que ainda não era mãe. Que não era mãe. E eu sempre me senti menos mulher. Nossa, se eu começar a falar, acho que a gente só vai falar sobre isso. Mas, assim, e aí, e mais maravilhoso é que depois que eu passei todo esse processo, Deus colocou tanta mulher no meu caminho, mas tanta mulher no meu caminho não cristã, porque eu dou curso nas prefeituras. Uhum. E eu só vou contar essa experiência que foi uma das mais lindas. Eu estava com quase 300 professoras ministrando o curso de arte e educação. E quando Deus manda eu falar, eu falo. Mas falo. Ai, não tô nem aí. É isso aí. O Estado é laico. Eu falei, o Estado é de Deus. E tem várias estratégias lindas de você falar do amor dele. E eu tenho descoberto isso nas prefeituras que eu tenho trabalhado. E aí eu falei na minha experiência. Contei meu testemunho. De repente, algumas professoras chorando. Mas como eu fico sem óculos, eu não enxergo nada, né? Aí, no intervalo, veio 3 professoras só conversar comigo, mas depois eu descobri que tinha várias professoras que não podiam ser mãe, nesse momento. Uma das professoras pediu o nome da minha médica, que queria fazer o mesmo tratamento que eu estava fazendo. Que eu tinha acabado, ela tinha meses, eu estava dando esse curso. E aí ela fez inseminação, engravidou de gêmeas. Deus fez um milagre na vida dela. E ela sempre me mandava, ela não era cristã, essa mulher. E sempre me mandava no Instagram. Aquela ora por mim. E eu fui acompanhando essa gestação. As crianças nascem, 2 meninas lindas. Aí você não sabe o que acontece. O marido descobre um câncer. Meu Deus. E o marido morre. E essa mulher, consagrada a Jesus, começa a frequentar uma igreja, se fortalece. E anos se passaram e eu tinha esquecido dessa história. Ela é de Olímpia, de uma cidade do lado da minha cidade. Me liga uma moça, querendo que eu vá contar a história na escola dela. Mas ela não tinha condição de me levar, tal. Mas tinha uma empresária da cidade que iria me bancar. Mas eu nem sonhava da história da mulher, nem sonhava, porque isso tinha acontecido há 8 anos atrás. Foi no mês que a Ayla nasceu que eu dei esse curso. A Ayla tinha semanas, tinha 2 semanas de nascida. Porque eu ia dar o curso, eu estava grávida, e eu tive problema na minha gestação, quase perdi a Ayla também. Daí é outra coisa. Sofri um acidente também, gente. Sofri um acidente também no meio da gestação. Você lembra, Lid? Minha amiga que está aqui. Aconteceram muitas coisas. Mas aí eu fui na igreja e não era a professora. Meu Deus do céu. Convertida, com as 2 crianças. Aí eu falei assim, Deus, se meu ministério parasse aqui,
Glória a Deus, mas não vai parar ainda não. Ai, então você tem muita lenha para queimar, viu? Gente, mas assim, é só fruto do que Deus fez naquele dia. Mas eu tenho muitas histórias para contar de outras mulheres, A outras Rebeca, experiências. do Paulo Baruch, do Baruch, ela fala muito isso, né? Porque ela também lutou, foram 16 anos tentando. E é um processo... Você falou uma coisa que é muito verdade. Às vezes a gente se sente menos mulher, indigna. Por que não eu, né? Mal sabe que Você Deus sentiu assim também? Muito. Apesar... é o meu segundo casamento. Eu tive um primeiro casamento devastador. E dele eu tenho uma filha, que é a Juju, que tem 23 anos. Então, eu tenho 23 anos, 4 anos, 6 meses, 7 meses e uma congelada que virá em nome do Senhor Jesus. Até ontem, a minha cunhada, que fez a barriga solidária, falou assim, vocês já pararam para pensar que na nossa família nunca vai deixar de ter criança? Ai, que delícia. Eu falei assim, é verdade, Lu. Porque quando os nossos vão crescendo, né? A Juju, minha filha, ela se forma médica esse ano. Aí vem o dela, depois tem do meu irmão. E ela é muito engraçada. Todo mundo tinha medo. Como que vai ser ela entregar a criança e tal? Ela virou e falou assim, gente, quando eu paro pra pensar que nunca mais a gente vai ter paz nessa família, eu tenho vontade de correr. Boa, muito boa. Mas, de fato, é o que você falou, né? É uma dor tão grande que a gente... Nossa, eu ia em conferência, o povo profetizava na minha barriga. Ai, mas eu sofria. Mas teve uma amiga muito querida, falou assim, Aquila, para de deixar o povo colocar a mão na sua barriga. Gente que você nem conhece. Para com isso. Eu tenho muita dificuldade de falar não. Eu tô aprendendo ao longo da jornada, né? E você vai... É difícil. Minha psicóloga, ela fala uma frase, inclusive eu pus lá no meu consultório. Existe glória no não. Bem grande, em cima da minha cadeira atrás, assim, é onde eu olho todos os dias. Mas é verdade. Eu tô aprendendo. Eu falo que eu não aprendi ainda. Que tem hora que eu deslizo, mas também a terapia me ajudou muito nesse processo aí. Que o não vai ser muito saudável, e se as pessoas não aceitarem, tudo bem. O não é um limite necessário, né? Necessário. Então, conheci o amor de Cristo numa EBF, na cidade de Maringá. Meu pai se converteu primeiro, meu pai Alfeu. Meu pai foi expulso da igreja católica na época. Nossa. Porque meu pai pregava a palavra. E o padre, ele era muito amigo do padre, muito querido, mas o padre falou assim, Alfeu, procura uma igreja evangélica, aqui não é o seu lugar. O padre foi muito claro, não vou falar o nome do padre, que ele é vivo até hoje. E aí foi quando ele era professor universitário, um amigo batista convidou ele para ir na igreja batista num domingo. E um amigo da presbiteriana independente convidou ele para ir na escola dominical. E quando a gente foi na escola dominical, minha mãe era muito católica, não foi com a gente. Minha mãe veio se converter 8 anos depois. Mas meu pai nos levou, tanto de manhã como à noite. Mas de manhã anunciou a escola dominical, a escola bíblica de férias, né? E aí meu pai já fez a nossa inscrição. E à noite a gente foi na igreja batista. Mas como a gente foi na escola bíblica de férias, e aí lá eu aceitei Jesus 7 vezes. Aí, hoje, ela é presbítera, até hoje, lá em Maringá. Ela chegou para mim, na época ela era professora da escola dominical, a presbítera Débora. Um beijo, querida, se você me ouvir. Ela disse assim, Aquila, como é seu nome, mocinho? Eu falei assim, Aquila. Eu tinha 9 anos, né? Ela falou assim, Jesus, a gente aceita só uma vez. Eu vi que você vem em todos os apelos. Eu virei para ela assim, eu quero ter certeza que ele entrou na minha vida. Nossa. Porque mesmo de muito pequenininha, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Muito, muito, muito. Tanto é que quando eu iniciei a catequese e minha mãe fez a gente fazer a primeira comunhão, mesmo eu estando na igreja evangélica, já ela nos obrigou, eu contava história, eu já fazia teatro pequenininha, para ilustrar as parábolas. Eu lembro muito como se fosse hoje, assim. Então, eu sempre fui muito apaixonada, porque meu pai sempre foi um homem muito apaixonado por Jesus. Meu pai sempre, desde pequenininho, ele sempre fez o culto doméstico, devocional, né? E ele sempre amava muito a Cristo. Então, assim, eu vi Deus como pai quando eu olhei para o meu pai e vi Deus. Que lindo. E isso foi constantemente. Eu lembro que meu pai, ele tinha 1,90 m, andava de fusquinha, viajava a semana inteira, chegava na sexta-feira, nós os 3 irmãos assim no portão esperando ele chegar. E a primeira coisa que ele fazia era o culto doméstico. Cansado, sem dormir, viajando a noite
inteira. E eu lembro que ele cantava, Cristo, dai louvor com todo ser. E a gente montava em cima. Era um culto doméstico muito hardcore. E a gente subia nele, e ele brincava, a gente caía no chão. E ele pegava, assim, qualquer coisa que tava na frente para contar as histórias, para ilustrar. E sempre muito alegre, muito feliz. É dele que vem o teu dom? Dele que vem. Dele e da minha mãe. Minha mãe é muito talentosa também. Era muito talentosa, né? Minha mãe era muito habilidosa com as mãos. Uma artesã e uma cozinha era excelente. Então, hoje, muitas coisas que eu fabrico, de material, tudo, eu aprendi esse lado com a minha mãe. E meu pai é um vendedor e um cara completamente apaixonado por Jesus. Se eu falar do meu pai, tem milhões de histórias. Ele já pregou até para ladrão. E eu conto isso para as crianças amam. Vou contar rapidinho que é demais. Toda a cidade que ele ia trabalhar, ele procurava igreja. Então, se tinha culto segunda-feira na Assembleia, ele ia na Assembleia. Se tinha na Presbiteriana no Brasil, na terça ele ia. E assim por diante, ele ia culto todos os dias. E um dia, voltando do culto, indo pro hotel, numa praça, vem um ladrão assaltar ele. Paz do Senhor, irmão! Glória a Deus pela sua vida, mano! Não, mano, ele não falou, não. Mano é minha parte, minha versão 3D. E abraçou ele. Ele falou assim, começou a orar por ele. Aí o ladrão virou assim, eu ia assaltar o senhor. Aí meu pai falou o plano de salvação, ele aceitou Jesus. Onde o senhor está indo? Estou indo naquele hotel. Como eu não assaltei o senhor, meu mano vai assaltar. Então, eu vou acompanhar o senhor até lá. Meu pai fazia um calendário bíblico, né? Que eram devocionais. Já deu o calendário bíblico, deu o calendário para o ladrão, que deu para o outro, e foi. E assim, aí quando eu conto isso para as crianças sobre medo, quando eu estou no Rio, São Paulo, capitais, que o medo é real, né? O medo hoje, essas crianças que moram nas capitais, o medo é do pai ser sequestrado, de serem assaltados. E eu conto essa história. E daí, eu estava num acampamento, numa igreja do Rio. Uma criança chegou e falou assim, tia Áquila, é o seguinte, eu estava saindo do McDonald's com a minha família e, de repente, veio um menino. Eu estava com o lanche na mão. Eu disse, oi, cara, tudo bem? Olha esse lanche para você. Tia Áquila, não é que funcionou? Ele sorriu para mim e nem assaltou minha família. Meu Deus do céu. E é Corajoso. Muito gostoso, porque a maioria das igrejas que eu vou, eu continuo indo, né? Tem igrejas que eu vou, a mesma igreja eu vou há anos. E é uma delícia, assim. Então, a gente acaba tendo algum retorno, né? De algumas crianças, do que você fala, do que você ensina. Então, é muito bom. E aí, foi aí que, aos 14 anos, eu recebi meu chamado missionário, numa conferência missionária. Tinha certeza que eu ia para a China. E aos 17 anos eu falei assim, você não vai para a China, você vai trabalhar com crianças. A minha líder de adolescente estava indo para a Espanha e pediu para a igreja me contratar como obreira. Naquela época chamava obreira. Não existe mais esse termo, tá, gente? Aí eu fui contratada, meus pais concordaram, minha mãe não era cristã ainda, mas ela concordou. E eu falei assim, Deus, tá bom, se é para trabalhar com criança, eu quero duas certezas. Primeiro, eu quero que as crianças me amem. Que eu acho que é mais difícil, né? Que ela ama ou não ama. Ela não disfarça. Não. Essa oração foi há 32 anos atrás. Meu Deus do céu. E a segunda, eu quero que o Senhor me dê o seu amor. Eu quero amar as crianças com seu amor. Porque o meu é falho, Deus. Eu tinha só 17 anos. E Deus fez isso. Foi muito maluco. Eu andava na rua, as crianças me olhavam. Eu estava num lugar. E aí eu fui estudar missiologia e a igreja me manda para fazer um curso da PEC de liderança. Não me encontrei na PEC, na teologia da PEC. Tem coisas muito boas, mas eu sabia que Deus tinha algo mais, assim, né? Que era diferente da proposta. Mas estudei e morei lá em Mariporã, né? Dos 33 alunos, eu fui a única que não fui convidada para ser missionária da PEC. Gente, nada contra a PEC, por favor, tá? Me entendam. É porque se você me acompanhar, você vai ver que cada um tem um jeitinho. Deus usa cada pessoa. Eu não me enquadrei naquela coisa muito americanizada, não me enquadrei em várias coisas teológicas mesmo, né? Vinha contra a teologia que eu acredito, né? Presbiteriana. E muitas coisas, mas aí é uma outra conversa que não, eu não quero dar muito polêmica. O teu dom, né?
Então, assim, eu tinha levado o macacão para contar história na classe de 5 dias. Eu não pude usar um macacão, eu tinha que usar saia, tinha que usar blusa fechada, não podia passar batom. Os bonecos não podiam cantar músicas de Jesus, o boneco só podia entrar. Então, é muito do que Deus estava me mostrando há 30 anos atrás para a criança, era muito diferente do que eu acreditava. Mas então, assim, eu fui e aprendi muita coisa boa, que valeu a pena. Eu acho que qualquer curso que você for fazer na sua vida, seja curso cristão ou qualquer outro curso na parte pedagógica, você tem que reter o que é bom. E o que não for bom, você exclui, né? Eu acho que é assim que há aprendizado. E nesse processo todo, eu fiquei, então, na IPI de Maringá, 7 anos como coordenadora de ministério com crianças. Foi aí que eu levei muita lambada, mas muita lambada. Porque era a época do Ayrton Senna. Então, os pais paravam o carro. Essa foi a cena que o Espírito Santo me deu uma... assim, acorda, estava tudo errado. Um pai parou o carro, os filhos desceram e ele foi assistir a corrida do Ayrton Senna. Deixou as crianças só? Deixou as crianças na escola dominical. E aí eu lembro que na época era uma escada que descia, e aí Deus falou comigo: o lugar de criança não é no depósito de criança. Nossa. Uma criança vai ser apaixonada por Cristo quando o seu pai for apaixonado por Cristo. Quem forja um caráter cristão numa criança não é a escola dominical. Não é tiazinha do Ministério Infantil que vai ensinar ela a ser dizimista. Não vai ser um louvor mega da banda dos adolescentes que vai ensinar a criança a louvar. A criança será adoradora quando ela vê o seu pai ser adorador. Que coisa mais linda. A criança vai ser dizimista quando ela vê a igreja ser dizimista. Não é fazer um envelopinho na caixinha do cofrinho da viuvinha. Um lar cheio de cristão não é um lar cristão. Eu sempre falo que filho de crente, crentinho não é. Um dia o menino chegou assim: pai, fala, moleque, a calçada da igreja é mágica? O moleque tá louco? Que calçada da igreja é mágica? Ô pai, porque a gente tá no carro se arrebentando, mas pisa na calçada. A paz do Senhor, irmão. Tudo bem, querida? Amém? Gente, é muito triste isso. E esse é um contexto, eu falo assim, mas isso acontece, essa terceirização acontece agora? Acho que agora é pior, né? Porque agora se terceiriza para a igreja, para a escola, para o curso de inglês, para natação, para isso, para aquilo. Aí, quando Deus falou assim, eu te quero na escola também, lá em Maringá, eu trabalhei 8 anos numa escola como voluntária, né? Uma escola de mais de 1.000 alunos, eu dava aula praticamente sozinha. Foi lá que eu comecei palhaçaria também no hospital. Eu ia no palhaço. Nossa, quando eu comecei palhaçaria, gente, eu usei minâncora na cara e batom 24 horas. Eu não sabia, gente. Há 30 anos não tinha YouTube, não tinha maquiagem, eu não sabia o que era isso. Você fazia com o recurso que você tinha. Como que você tinha? E lá fazia, colocava a cara, não sabia fazer. O povo... eu lembro da diretora da escola, falou assim, Cláudia, você pode fazer uma apresentação da Páscoa, você sabe? Era disco de vinil. Eu falava assim, sei, não sabia nada. Peguei os discos de vinil, fiz a cantata toda com a... Como que era o nome daquele grupo? Prisminha. Que era, acho que da Igreja Adventista, não sei. Mas eles tinham uma cantata lindíssima de Páscoa. Fiz na escola. A diretora deixou. Falei do amor de Jesus para todos os pais. Eu era uma menina, nem sabia. As minhas coreografias eram, na época, com uma bexiguinha branca, assim, ó. 3 horas. Páscoa. Essa é do Print já, essa música. Não, essa acho que é do Prisminha. Ai, gente, faz tantos anos que eu nem sei de quem é. Mas depois veio o Print com cantatas lindas e a Ana também, Schraber, que é chiquésimo o nome dela, lá de Curitiba, que é do Esmilinguido. Depois ela começou Mig e a Meg, fazendo cantatas lindas, que é uma amiga parceira. Mas aí foi assim. E aí de Maringá, Deus me mandou para Joinville, Santa Catarina. Lá eu continuei trabalhando nas escolas, hospitais e igreja. Sempre foi... E aí eu fui aprendendo.
Tanto, eu sempre fui apaixonada pela arte. Eu acho que a arte é um recurso fantástico da criança aprender e da gente alcançar o coração dos pais também. Eu sempre falo isso, porque a criança, ela tem um processo... Ela não tem o córtex pré-frontal formado. Então, ela vive muito no lúdico e na fantasia. É onde você ensina. É o que a criança precisa para aprender, né? E a gente, às vezes, não usa desse recurso. Muito pouco. Hoje se usa muito no Ministério com Crianças, até mesmo sendo pleno século XXI, muito teatro mesmo. Uhum. Muitas vezes muito mal ensaiado, porque pela falta de tempo. Sempre as igrejas têm uma banda de adolescentes para fazer o louvor com as crianças. Aí você roda as igrejas e fica o mesmo ciclo, né? Do teatro por capítulo, depois as brincadeiras que às vezes não tem fundamento. Não vou citar o nome de alguns materiais, mas fica na mesma. É uma roupagem nova com conteúdo velho. E a gente se engana que nós, como líderes de ministério, estamos ensinando e as crianças se enganam que estão aprendendo. Igrejas mega grandes, com uma estrutura lindíssima, mas sem conteúdo nenhum. Vazio. É um depósito, porque a criança hoje 90% da igreja brasileira encontrou um caminho para a criança não atrapalhar o culto mais. Ela chega na igreja e vai direto para o depósito de criança, quer dizer, para o ministério infantil. Ai, aquela coisa feia. Tem líder do ministério que se ofende comigo. Vai direto para o ministério infantil. O que está acontecendo ao longo desses anos? As crianças estão crescendo sem nenhuma referência paterna, porque a maioria das pessoas que ministram as nossas crianças são mulheres. Sim. E adolescentes e jovens. Pouquíssimos homens. É verdade. Se você vê uma das maiores igrejas que eu trabalhei, porque depois de Joinville fui para Londrina, eu liderava um grupo de 250 professores. Eu tinha, no máximo, 20 homens. E graças a Deus lá eu consegui mudar a realidade, porque eu acredito que quem tem que ministrar as crianças, a gente pode ter jovem, pode ter adolescente, uma vez por mês. Mas quem tem que ministrar as crianças na igreja é pai e mãe. Biblicamente é pai e mãe. Quando a gente pega o livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 4 ao 9, que ele fala para inculcar. E é tão precioso, porque o livro de Deuteronômio vai recapitulando aquilo que o povo deixou de fazer. E olha que interessante, quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu fui estudar o tal de Vygotsky, o Piaget. E aí você percebe o seguinte, que é do líder homem de ensinar os estatutos aos seus filhos até os 4 anos de idade. Aí quando eu cheguei na faculdade, você vai estudando e descobrindo que a formação do caráter da criança até os 5, 6 anos, né? Depende do estudioso. E olha, Deus já estava falando para o povo. E como o Deuteronômio é um livro que vai recapitular aquilo que o povo deixa de fazer, falei assim, olha, acorda que homens têm que ensinar aos seus filhos os estatutos. Lógico que nós mulheres somos lindas, maravilhosas, cheirosas. Nós pegamos um monte de coisa para nós que não é nossa. É verdade. E eu tenho empregado esses anos todos. Mulher, leva seu esposo. E um dia um homem, num curso, disse assim, ai, Áquila, mas eu me sinto um poste. Eu falei assim, ai, mas Deus ama o poste. Começa que Deus vai usando os postes e acontece cada milagre, porque o nosso Deus usa. E aí esse mesmo homem, um dia, ele começou no maternal, que a esposa dele era minha coordenadora de maternal, em uma das igrejas. Daí depois, essa história já é em São José do Rio Preto. E aí ele veio um dia chorando para mim. Era uma criança que não tinha pai, os pais eram separados. Ela era bebezinha, ela tinha um aninho e meio, assim. E o nome dele é Samuel, tal. Hoje as filhas são jovens já, né? E ele veio chorando, aquele homem grandão, assim, no final do culto, me procurou. Eu falei assim, nossa, você tem razão, Áquila. Como Deus usa poste. Eu achava que eu ficava no maternal só ajudando, levando água, levando criança que chorava para pai. Mas hoje aconteceu uma coisa que Deus falou muito comigo. Eu falei assim, nossa, me conta, né? Ele nem conseguia, que ele estava muito emocionado. Ele falou que tinha esse bebezinho, começou a puxar, né, a calça dele. A gente sempre usa avental.
puxar o avental dele. E ele não estava entendendo e ele continuou puxando. Aí ele se tocou e ele abaixou no nível da criança, que eu sempre falo muito isso, a importância de olhar o olhar, né? Esse olhar que traz afeto, que traz cura. Vínculo. Que traz vínculo. E aí ele olhou no olhar e a criança abriu os bracinhos, abraçou, deitou nele e dormiu. Meu Deus. Aquela criança só queria um colo. Mas você sabe que quando eu ouço você falar sobre isso, né, sobre essa crise na masculinidade, na liderança masculina, é tão interessante, porque o diabo, ele não muda a estratégia dele. Pensa num ser previsível. Ele começou lá no Éden, né? Deixando quem displicente? Adão. Sim, sim. Então, quando a gente não entende e a gente tem falado muito isso, quando a gente não entende o peso que o Senhor dá para a presença do homem, para a liderança do homem, a gente fica com tudo capenga. O Ministério de Casais, o Ministério Infantil, o Ministério de Adolescentes, porque a gente precisa dessa referência. Ao ponto de hoje a gente ter uma crise instaurada na masculinidade que não mudou do Éden para hoje. É a mesma coisa, o diabo continua da mesma forma, com a mesma estratégia. A gente aqui não... É o que você falou, acorda, pelo amor de Deus, né? E, na verdade, o que me entristece, mas então, ao mesmo tempo me dá muita coragem de não desistir, mesmo 30 anos falando a mesma coisa, porque depois dessa corrida do Ayrton Senna que o pai deixou, a partir daquele dia eu falei assim, eu nunca mais vou trabalhar com crianças. Eu vou trabalhar com os pais. Do meu jeito. Por isso que eu falo que é muito maluco, porque eu nem era casada na época. Muitos pais não me ouviram, mas muitos pais me ouviram. Hoje eu volto para Maringá, que aquelas crianças que eu ensinava, hoje já são pais. Que demais. E essas crianças que, depois disso, que tiveram aula com seus próprios pais, elas que são as líderes hoje da igreja. As crianças que os pais terceirizavam, elas não estão mais na igreja. São domingueiros, muitas vezes, vão no culto só de ceia, só quando convém, são religiosos. Mas as crianças que os pais entenderam, começaram a fazer devocional em casa, culto doméstico, não foi por causa de mim, é por causa de Deus, Deus que convence, o Espírito Santo que convence. Eu volto para Maringá, na igreja, e algumas pessoas que estão lá, né, hoje estão em outras igrejas e muitas vezes me encontram. Dessa última vez foi muito legal, porque o curso eles abriram para outras igrejas, né, não só para a igreja deles, e foi muito legal. Isso é muito reino, né? A igreja pensar no reino. Então, você acaba encontrando pessoas que há 30 anos foi seu aluno e hoje é líder do ministério com crianças. Os filhos são líderes, estão trabalhando em família. Quando eu encontro uma família que o pai e a mãe entendeu que eles têm que trabalhar juntos. Aí tem casais que acompanharam assim, olha, os filhos no infantil, depois foram para os adolescentes, foram para os jovens. E tem casais que até mudaram de igreja, porque o filho não se adaptou. E eu falei, tudo bem, não seja religioso. Hoje quem precisa são seus filhos. Então é uma delícia isso. E depois desse processo todo, hoje eu tenho a certeza que o trabalho com crianças é um trabalho em conjunto. A igreja tem o seu papel. Empresta aqui sua xícara. No caso, se a sua igreja tem pequenos grupos, né? Tem o seu papel também. Presta, amiga, sua xícara aqui, ó. Já devolvo, hein? Depois a gente mistura salivas. Aqui, ó. E o lar, os pais têm uma igreja. Tem o seu papel. Então, me responde. Igreja. No caso, se a criança vai num pequeno grupo. E lar. Qual dessas três canecas é mais importante para o crescimento da criança? A caneca que ele fica mais tempo. Você acha? Eu acho que o lar é muito... Claro que é um tripé, a gente precisa do apoio um do outro. Mas onde é que a criança vive? Então, vamos fazer uma brincadeira agora? Vamos. Pegar meu livro, tá? Depois eu falo dele. A gente tem que falar dele. Você vai fazer isso daqui com a sua mão. Assim. Tá? Amiga, pode pegar sua água, senão a gente vai misturar as babas. Aqui, amiga. Tá. Obrigada. Então tá, 3. Então vamos falar igreja pequenos grupos, né? E o lar. Você vai segurar aqui. Tá.
Aí ergue aqui, ó, faz esse movimento. Tira agora a igreja. Igreja. Tira a igreja, isso. Mas não pode, você tá segurando o dedo da igreja. Eu esqueci de falar, o meu livro representa a vida da criança, tá? Nos 3 pilares. Tá. Então, ó, a criança é o livro. Tá. Então, aqui a criança, os 3 pilares. Tira a igreja. A igreja. Porque você falou que o lar é mais importante. Então, tira a igreja da vida da criança. Ixi, não consigo nem tirar, o livro cai. Peraí. Não dá. Não dá. Quando a gente pensa no crescimento espiritual, os 3 têm um papel importante. Tá. Agora, imagina se essa criança vem na igreja e vive com o corpo de Cristo, que seja 10 minutos. Tá. Tem igrejas que falam assim, que ela não tem como a criança entrar no templo, porque não tem espaço. Uma vez por mês pode ter espaço. Porque tenha certeza, olha aqui para mim. Quando você não permite que a criança faça parte do corpo vivo de Cristo, depois dos 10 anos, ela não vai querer fazer mais. Ai, mas aí tem uma igreja separada dos juniores. Ah, tá, então ela vai para os juniores. Ótimo. Mas depois dos juniores, tem a igreja dos adolescentes. Ótimo. Depois dos adolescentes, ela vai ter que voltar para o templo. E muitas não voltam. O papel da igreja é fundamental na formação da criança. A criança aprende o que vendo. Não é só palavras. E os pequenos grupos é um papel super importante para o pai e mãe, porque é um pequeno grupo. Como eu vou tratar um pai e uma mãe num grande grupo? Muitos pais erram na educação dos seus filhos porque não tem uma orientação. E o papel da igreja é orientar, discipular, pastorear pais. Sim. Porque às vezes nós, como igrejas, estamos correndo atrás do vento, gastamos fortunas em eventos com crianças, gastamos fortuna nisso, naquilo, e não investimos naquilo que é eterno, que é conhecimento. E aí o lar, eu concordo com você, que é o principal, porque é o tempo que ela fica mais com os pais, entre aspas, né? É, porque tem gente que não fica, né? Não fica com seus filhos. Então, eu sempre falo, esse movimento, e esses anos eu fui criando vários eventos, várias coisas, como fazer os pais serem apaixonados por seus filhos. Mas, Áquila, eu amo meu filho! Ele é tão lindo! Ai, minha filha é mais linda, mais maravilhosa! Eu quero que ela estude, eu trabalho pra caramba, que eu quero dar a melhor faculdade pra ela. Como você tem cara de pau de falar que eu não amo meu filho? Presta atenção nessa frase. Nós fazemos aquilo que nós valorizamos. Seu filho não quer um iPhone. Lógico que ele quer. Seu filho não quer viajar 6 vezes para Disney. Lógico que ele quer. Seu filho quer você. Ele quer o seu tempo. E todas as marcas afetivas e memórias afetivas que nós vamos construir na vida de um filho desde a barriga. Verdade. Desde a barriga, porque os estudos provam que um feto, ele identifica a voz do pai e da mãe. Tem um vídeo que viralizou, né, agora. O pai falando com o feto e a menina... Eu vi ontem. É lindo, né? Eu até coloquei no meu Instagram esse vídeo. O feto, ele ouve. Ele ouve. E eu tenho uma amiga espírita muito querida e ela me falou uma coisa esse ano passado. Ela falou assim, ela sabia que no maternal do centro, as mães grávidas ficam com a gente? Não acredito. Aí eu dei queria entender melhor. E eu tenho feito um estudo em São José do Rio Preto com várias médicas da primeiríssima infância. Tenho estudado de 0 a 3 anos. Que eu amo maternal e amo ensinar a igreja a ministrar no maternal. Amo. E Deus tem me acomodado muito com essa faixa etária também. Eu acho que, como igreja, nós temos que ser sempre o precoce, o antes. E quando ela me falou isso, e aí eu fui estudar em outras religiões e outras seitas e etc., como eles valorizam a gestação da mulher. E o homem junto. Sim. Então, por que essas mulheres ficam na sala do maternal?
Porque o feto já está sendo consagrado e ministrado naquilo que a professora do maternal está ensinando. Eu nunca na minha vida vi uma igreja evangélica fazer isso. Se tem, eu não conheço. O que eu conheço é rodas de mãe, rodas de gestantes. Outra coisa que eu vi, uma amiga que é doula, não é cristã, que o ano retrasado, ela estava falando comigo sobre chá da bênção. Você já ouviu? Já, é maravilhoso. E esse chá da bênção, ela já faz há 7 anos. Ou mais de 7 anos, eu não sei, que ela é doula faz muitos anos. E ela não é cristã. Eu falei assim, mas o que é isso? E eu fui participar de um chá da bênção. E eu falei assim, gente, agora sim, do ano passado para cá, eu tô vendo vários cristãos fazendo chá da bênção. É verdade. Mas nesses 30 anos, eu nunca vi ninguém fazendo chá da bênção, só chá de fralda. É. E olha, nós que tínhamos, né? Então, assim, não que a gente tá tão atrasado, mas a gente pode retomar muita coisa, né? Sem dúvida. Eu sempre falo, Deus não tem essa de tarda. Ele não tarda, ele faz na hora que tem que ser feito. O pessoal lá da Carlinha, eu aprendi uma coisa com elas que eu trouxe pra cá. Quando elas têm grupos de amigas e quando é aniversário daquela amiga, então você junta as mais próximas e você faz uma semana que antecede o aniversário em oração todos os dias por aquela amiga. Uau! E daí tem um café da tarde, um café da manhã, enfim, um chá. E você traz uma palavra para aquele ano daquela amiga. Nossa! E eu tenho feito isso já tem alguns anos, eu aprendi isso com elas fizeram para mim lá primeiro. E é a coisa mais linda, porque Deus dá direcionamento para você, para o seu próximo ano. Elas trazem palavra, elas trazem oração, elas trazem o que o coração delas, a partir do que o Senhor trouxe, deseja pra gente pro próximo ano. Então, assim, a gente precisa trazer essas coisas, a gente precisa retomar, né? Muito. Uma outra amiga mandou semana passada pra mim, olha, a gente precisa fazer isso aqui, ao invés de amigo secreto, amigo profético. Ai, que legal! Essa eu nunca vi. Você tira, muito legal. E daí, enfim... E Amigo secreto de oração, a gente sempre faz na comunidade. É uma delícia. É muito legal. E eu acho que muito com as legal. crianças é a mesma coisa. Eu sou neurocientista. Não falei, que né? legal. Eu trabalho com saúde mental, tem 10 anos, dou suporte para psiquiatria. E é bem o que você falou. Existem estudos que a gente prova que tem memórias que a criança não lembra, mas ela acessa lá do útero. Lá do útero. E hoje a gente tem epigenética, que é a minha área de paixão. Epigenética é o que se vive no ambiente externo e que vai pra frente. A Lidiana tá fazendo coração pra você. Eu amo epigenética. É demais, não é? É demais. Essa é uma moça que tem que trazer, viu? Ambiente externo, nós somos o ambiente externo dos nossos filhos quando a gente tá grávida. Nossa. E quando você pensa, você já Olha carregou aqui. os seus netos dentro da sua barriga. Uau. Porque a mulher já nasce com a quantidade de óvulos. Então, o que a Ayla vai ter de filhos esteve dentro de você. Uau. Deus é maravilhoso. E a gente está deixando de entender a seriedade disso, né? Eu não vou... Claro, vou puxar sardinha para Pinheiros, né? O Ministério Infantil aqui, a Escola Bíblica Dominical aqui... Eu já participei de várias igrejas, mas não é um depósito. É a coisa mais incrível. A gente tem homens. Tanto que o Pipo, meu de 4 anos, a gente tem um pastor que tem um culto somente pela graça, às quartas-feiras. O Pipo viu ele outro dia e falou, olha, mamãe, meu pastor. Então, é lindo que gostoso, isso, sabe? A gente precisa acessar o coração das crianças. Muito. Ah, não vai lembrar. Vai. Criança é esponja. Eu tô passando por um momento muito difícil na família, que a minha irmã descobriu um tumor há 10 dias. Então, a gente tá, assim, vivendo um pesadelo. A minha bebê, que completou 7 meses no sábado, que tem uma rotina do sono, assim, impecável. Ela está 1 semana dando um baile na gente. Fato é, ela sabe o que eu tô sentindo. Ela percebe o que a casa tá vivendo. Sim. E é o que você tá falando. Com certeza. Você tem que falar mesmo, leva isso pra tudo quanto é lugar. E, Lidiane, você vai vir aqui pra gente conversar. Nossa, ela tem um trabalho fantástico no Instagram, viu, Já gente? quero Sigam saber. ele. Como que é o Instagram dela? Lid, como tá lá? Não faz propaganda do meu Instagram, que o meu Instagram é abandonado. Não importa. Não, mas não importa. O que você fala lá é tesouro demais. A Lídia é da Igreja Batista, minha amiga querida. A Lídia foi coordenadora da igreja onde nós implantamos lá em Rio Preto. Ah, você tá aparecendo. Você tá aparecendo, Lid. Fala, amiga, seu Instagram. Lidiane Zago.
Higienizado. o assunto que você trabalha, que Deus tem colocado no seu coração. Eu falo sobre o desenvolvimento infantil, sobre a criação de filhos, educação, né, de crianças, e há pouco tempo descobri que sou uma neurodivergente. Sério? Descobri no diagnóstico do meu filho, com TDAH, que eu também sou uma, então eu tenho estudado muito sobre o assunto para me entender. E a gente tem diagnosticado agora na fase adulta muita gente. A gente vai conversar, tá? A gente tem só mais 9 minutos, eu quero conhecer a Mel, tá? Nossa, meu Deus. Bom, primeiro Eu achei que ele fala da tava Festa falando. Encantada pra gente. Ó, deixa eu falar rapidão o seguinte. Então, durante 27 anos eu trabalhei só na igreja, fazendo várias coisas seculares. Mas, especificamente na igreja. Há 12 anos atrás, Deus falou assim, você vai pedir demissão da sua igreja local. Não vai ser mais contratada. Tá. Você vai viver de outra forma. Foi quando nasce Aquila ETC, que é Encontros, Teatros e Cursos. E aí, nesse caminho, na mesma semana, liga uma prefeitura para mim trabalhar com a campanha 18 de maio contra abuso, que é um outro tema que eu amo falar, não vai dar tempo de falar aqui, mas eu tenho há 12 anos, o ano passado foram 75 apresentações com esse tema, trabalhei com 20 cidades diferentes, eu trabalho com pais, né? Isso em escolas. Trabalho com todas as faixas etárias nas escolas, desde a educação infantil, a Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Deus nos deu espetáculos para todas essas faixas etárias falando desse tema e criei os bonecos com esse tema também, que a gente pode falar talvez em outro momento. Então, desde lá eu tenho trabalhado nas prefeituras, na área da assistência social, com todos os temas das campanhas. Então, 2 temas fortes que eu trabalho, que Deus colocou no meu coração, que eu trabalho também nas igrejas. 18 de maio, contra o abuso sexual. E Setembro Amarelo, em relação às crianças. Por que uma criança quer cometer suicídio? Por quê? Me leva nessa igreja que eu vou explicar. E aí, nesse processo, eu tenho muitas histórias e eu fui contemplada para participar de um grande festival literário da minha cidade, uma região de São Paulo. E eu tinha essa história que nasceu na faculdade. Uma professora de sociologia sorteou os temas e eu fiquei com criança precoce. Fui dormir, Deus me deu esta história em sonho sobre criança que não quer ser criança. E isso foi em 2004. E aí, depois de muitos anos, em São José do Rio Preto, eu participo desse festival. Conto a história. E ela era gerente de uma editora, falou assim, para de contar, de quem é essa história? Eu falei, essa história é minha, para de contar, alguém vai roubar ela de você, você tá louca? Essa história é perfeita, maravilhosa. Aí eu tinha, a primeiro espetáculo tinha 4.000 crianças me assistindo da rede. Fiz o espetáculo, contei a história com os bonecos, tal. Não contei a história mais. Ela falou assim, Deus vai abrir uma editora para você. Ela não é crente. E ela usou esse termo, Deus vai abrir uma editora para você. E eu sempre achei, eu tenho 6 livros hoje escritos, só um publicado. Mas eu sempre achei que Deus ia abrir realmente numa editora cristã. E aí eu conheci um autor muito famoso, Jonas Ribeiro. Ele tem mais de 180 livros. Ele é muito famoso no meio escolar. Hoje ele trabalha no Brasil inteiro, com mais de 20 editoras. E ele conheceu meu trabalho. E essa amiga nossa em comum falava assim, Aquila, você é o Jonas de calça e o Jonas é você de saia. E brincava. E o Jonas me deu a conhecer meu trabalho. Foi quando eu fui parar na Editora Paulus, aqui em São Paulo. Fiz uma entrevista, contei a minha história. 30 dias depois, o editor me liga. E Deus fala, seu livro é para as escolas. E hoje ele vai para todas as igrejas também. Amigas que compram e falam assim, nossa, tem uma amiga que fez uma colônia de férias na igreja dela com o tema do meu livro. A história é da Mel, né? Que vocês vão conhecer já. Agora. E a Festa Encantada fala da criança que não quer ser criança. Então, a Mel, ela tem uma festa, um aniversário. Então, ela quer fazer chapinha no cabelo, não sei o quê. Eu vou chamar ela para contar. Tá. Mas é o seguinte, você vai me ajudar a chamar ela, tá? Tá bom. Você faz cara de cantora de ópera. Assim. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver.
Linda! Arrasou! Daí a gente canta assim, ó. Acorda, Mel. Quando fizer assim, acaba, tá? Tá bom. Vai. Um, dois, três, já. Acorda, Acorda, Mel. Nossa, uau! Ai, que linda, Boa Mel. noite. Você é tão linda, Mel. Obrigada. Faz carinha de charme pra ela. Vou cruzar minha perna antes. Ai, meu Deus. Faz carinha de charme. Oi. Mel, fala qual a importância dos bonecos na vida das famílias. É muito importante. Porque mesmo eu sendo de espuma, Deus usa as coisas mais malucas nessa vida. É verdade. Agora fala por quê. Como era a primeira boneca que eu confeccionei? Ela era loira do olho verde. E aí, Deus falou assim, Nananina, não, eu tenho uma boneca preta para você. Eu estava numa escola contando histórias e de muitas crianças nessa escola, mas muitas. Não tinha nenhum aluno preto. Não tinha. Aí Deus falou assim, olha, a Vivi, essa boneca vai ficar, mas você vai caminhar com bonecos pretos. E foi. A igreja precisa ser um lugar para todos e de inclusão. Inclusão em todos os sentidos. No começo foi muito difícil, gente. Uma vez eu estava numa igreja e um menino falou assim, sai pra lá, seu carvão. Ele fez isso com você, ele cometeu bullying. E o que você virou pra ele e falou o quê? Sai pra lá, seu espeto. Mel, mas você combateu mal com mal. Mas eu fiquei muito triste. Mas a gente sempre tem que olhar pra quem? Pra Jesus, porque ele nos ama. E eu, com os meus cabelos encaracolados, eu sou uma rainha. Você é uma rainha, Mel. Você é linda. E eu continuo. Hoje eu falo de Jesus para todo mundo, em todos os lugares. Só não aceito Jesus aqui dentro. Por quê? Porque meu coração é de espuma. Mas quem é Jesus para você? Ele é o nosso Salvador. E nesse livro? Esse livro, A Festa Encantada, é um livro mais que especial. Ele vai fazer com que as crianças pequenas queiram ser crianças. Porque tem uma amiga minha, uma girafa no livro, que usa salto alto. E uma minhoca que faz pranchinha no cabelo. Sério, Mel? É tão triste quando a criança não quer ser mais criança. É verdade, é muito triste. Agora vamos chamar um outro personagem da história do livro que está aqui também. Mas eu queria fazer entrevista de 1 hora. Ai, Mel, então você pode voltar? Oba! Então joga um beijo para todo mundo. Um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Gatona, eu amei conhecer você. Meu Deus. Tchau, gente. Tchau, Deus Mel. abençoe vocês. Tchau. Coisa mais linda. Agora o Caco, ele não é tão falador como a Mel, mas ele é um pouco tímido, gente. Então a gente vai chamar o Caco. Fala, Caco! Caco! Caco, vem aqui. Caco, mas Caco, você tem que parar um pouco, porque senão eu não consigo. Mas, Caco, fala boa noite pra todo mundo. Boa noite, Caco. Não precisa ficar com vergonha. Olha essa gatona tão simpática. Caco, eu tô apaixonada na Mel, tô postando ela aqui, mas eu vou postar você também, tá bom? Ô, Não fica Caco, com ciúme. qual é o tamanho do amor de Deus por cada pessoa que está nos ouvindo? Esqueceu? Tão alto que eu não posso estar mais alto do que ele. Tão baixo que eu não posso estar mais baixa do que ele. Tão de tão. Tão largo que eu não posso estar fora dele. Grande é o amor de Deus, grande, pau é grande, mega grande é o amor de Deus. O amor de Deus é demais, não é, Caco? Joga beijo. Então foi através uma das artes, né, que é o boneco, o palhaço, a contação de história, que eu fui... porque no começo, a imaturidade, a gente pode falar a mesma coisa, de formas diferentes. Então, eu bati de frente com muitos pais, que esse ficou para uma outra conversa.
Mas quando Deus foi mostrando ao longo da minha caminhada que através da arte e do amor, a gente alcança os pais, a gente alcança as pessoas. Para terminar, vou fazer uma pergunta para você e para vocês que estão nos ouvindo. Como a gente faz um cavalo tomar água? Não faço a menor ideia. Sabe que é a gente? Colocando sal na boca dele. Então, a gente tem que ter estratégias, assim, né? Por mais que uma coisa simples, que eu sempre uso a ideia do cavalo, a gente tem muitos pais cavalos mesmo. Tem. A gente é. A começar por mim, que sou mãe, né? Muitas mães, amigas próximas, e que não eram amigas também, falavam assim, eu quero ver você que fala sobre família e sobre, né, isso, aquilo, quero ver como vai ser a educação da Ayla. Eu falei assim, uma coisa eu sempre falei. Eu nunca tive dúvida que eu ia errar com a Ayla e vou errar ainda com ela. Mas uma coisa que eu também não tenho dúvida, que eu quero tentar ser uma mãe segundo o coração do Pai. Amém. Amando a Deus sobre todas as coisas. Amém. E amando a minha filha, respeitando a minha filha. Então, assim, o que eu falo para os pais muito, assim, Deus não quer pais perfeitos. E Ele te ama, como Ele me ama também, que eu não sou perfeita. Longe, bem longe. Amém. Mas Deus quer pais apaixonados por Ele. Amém. Porque pais apaixonados geram filhos apaixonados. Gente, eu sabia que ia passar rápido, mas eu não tinha noção que ia ser tão rápido assim. Nossa. Muito Falar rápido. rapidinho dos nossos apoiadores e a gente já fecha aqui. De novo, né? A gente começa mais um ano com... Primeiro eu vou falar do Arranjo do Dia, Sarinha, que nos apoia. Sarinha é dona do Arranjo do Dia, que é uma empresa de assinatura floral. Hoje tem uma loja no CJ Shop. Já contamos a história da Sarinha aqui, tem episódio gravado com ela. Nós sabemos que o Arranjo do Dia é uma empresa que nasceu para glorificar a Deus. Então, você que nos assiste, quer flor toda semana, da estação, linda, colorida aí na sua casa, entre em contato com as meninas do Arranjo do Dia. Ou você que precisa de um arranjo para mandar para alguém, independente da ocasião, então acessa lá também, @arranjo do dia e conheçam o trabalho das meninas. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. Roy Seguros, que está com a gente desde o início. A Roy Seguros é uma empresa que tem os seus valores pautados na palavra de Deus. Então, você que nos assiste, que precisa seguro-saúde, seguro de vida, enfim, entre em contato com o pessoal, com a Rô lá. Diz que viu aqui no Redireção e, de fato, eles fazem um trabalho diferenciado. Rô, muito obrigada pela parceria e seguimos juntas aí em 2025. Pode rodar, Mateuzinho. E aí? Tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. E por último, Riveste Revestimento. Quer fazer uma reforma na sua casa sem muito quebra-quebra, rápido, eficiente e deixar tudo ainda mais bonito? Vocês precisam conhecer o trabalho da Riveste Revestimento, que esteve com a gente em 2024 e segue com a gente aqui em 2025. Pessoal da Riveste, muito obrigada pelo apoio e parceria. Seguimos juntos. Pode rodar.
Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Rivest, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Áquila, eu tô encantada. Eu não sabia que era tudo isso, porque a gente, vamos falar de arte, não sei o que, daí a gente fala de maternidade, a gente fala de abuso, a gente fala de saúde mental. Só tô falando isso pra te dizer que você volta. E que nós vamos trazer a Lidiane aqui também, porque que trabalho lindo. Rê, de novo, mais uma vez, muito obrigada pela indicação. De fato, você é necessária. Você precisa de discípulos, você precisa de curso para poder criar áquilas, para a gente aprender. Amém. Tanto... Não é só a técnica, mas é a paixão que os teus olhos transmitem quando você está falando do teu ministério. Amém. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor alargue as portas, que você vá para lugares onde você nem imagina estar, para poder falar do amor de Deus de forma tão linda. Gratidão. Muito obrigada. Você que nos assiste, hoje, para mim, fica a lição. Você quer ministrar o coração da criança? Antes, a gente precisa ministrar o coração dos pais. Precisa ser um trabalho em conjunto. Igreja, grupos pequenos e o lar. Manda esse episódio para todo mundo e até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.